Olá, pessoal do terceiro ano aí do ensino médio. É um prazer imenso estar com vocês aqui em mais uma aula do Centro de Mídias. Eu sou o professor Antônio, de Geografia, e aqui comigo está a professora de História, Luísa. Professora Luísa, um prazer imenso estar com a senhora novamente. Senhora, não, você, né? Prazer é meu estar aqui com você, professor Antônio, e com vocês, estudantes da terceira série do ensino médio. Eu sou a professora Luísa Coutinho e estamos aqui para mais uma aula de Geografia. E a aula de Geografia de hoje vai falar sobre conflitos recentes na América Latina. Tá? Então a gente vai conhecer a equipe que vai estar trabalhando na aula de hoje. Vai ser o professor Antônio Russo Júnior, como vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar. Eu, a professora Luísa Coutinho, da equipe de História, e vai aparecer na tela para vocês agora as habilidades e os temas da aula de hoje, tá? Então, olha só, na aula de hoje, da terceira série do ensino médio, nós vamos identificar e analisar o papel dos principais atores sociais envolvidos em conflitos recentes na América Latina. E os temas e conteúdos da aula de hoje, tem uma pergunta aí, né? Choque de civilizações, a gente vai estar acompanhando e avaliando isso. Antes que o professor Antônio comece a aula, eu vou dar um recadinho para vocês, estudantes da terceira série do ensino médio, que têm interesse em prestar o vestibular da FUVEST. Lembrando que hoje, às 23h59, acaba o prazo para solicitar isenção da taxa de inscrição. É muito importante, gente, lembrar que solicitar a taxa de isenção não é a mesma coisa que se inscrever no vestibular. Então, hoje vocês estarão apenas solicitando a isenção ou redução da taxa aí nesse site que aparece na tela, tá? Então, o período vence hoje. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem clicar lá na seção Fale Conosco, disponível no site da FUVEST. E tem também um banner vestibular para a Universidade de São Paulo no site, onde vocês podem extrair maiores informações. Tem o QR Code aí que já vai direcionar vocês para o site, né, professor? Exatamente. Aproveitem aí, quem tiver essa condição aí de estar se inscrevendo, aproveita essa isenção, que é importante, e façam aí os vestibulares. Está fazendo uma faculdade pública que vocês merecem, né? São de escola pública, a universidade pública principalmente para os alunos de escola pública. Então aproveite aí, né? Bom, falar de conflitos na América Latina, ela é um complicador, né, professora? Sorte que eu estou com a professora de História. Então, nós estamos fazendo uma interdisciplinaridade aqui muito boa nessa aula, né, professor? Vai render bastante links, bastante contexto aí que envolvem a geografia e a história, né? A gente já tratou em aulas anteriores, né, professor Antônio, aqui de geografia, a questão da América Latina. Nós temos uma união pela questão da língua, né? Exatamente. Mas cada país da América Latina tem as suas especificidades, tem as suas peculiaridades e também tem os seus problemas, infelizmente. Exatamente, envolve uma série aí de fatores. Aqui nós vamos ver na próxima tela. Então, os conflitos recentes na América Latina, elas envolvem uma série de fatores econômicos, sociais, ideológicos, religiosos e políticos em diferentes escalas. Apresentam diferentes modalidades e diferentes estratégias. Então, nós temos aí, né, na realidade, são diversos conflitos que, quando a gente fala em recente, na fase contemporânea, são períodos aí da década de 50, da década de 60, né, grupos que aparecem aí, cada um com uma certa ideologia, né? Então, o que nós vamos tratar é em cima disso, né, dos conflitos que aconteceram. Tá? Então, nós vamos ver aí o mapa da América Latina, né, que muita gente aí confunde, por exemplo, o México, né, acha que o México pertence à América anglo-saxônica, né, que aí é o Canadá e os Estados Unidos, mas nós temos aí do México até o Uruguai e a Argentina, né, no Cone Sul, junto com o Paraguai, a formação da América Latina. E como a professora falou, né, essa denominação de América Latina é uma denominação que vem de aspecto cultural, do aspecto de línguas, né, então nem todos os países que pertencem à América Latina falam latim, né, que vem da origem românica, né, professor? Professor de História aí já conhece bem isso. Exatamente, né? Então, o latim era a língua, né, dos romanos, e ao fim do Império Romano nós tivemos ali a formação dos reinos, né, que foram
formados pelas invasões germânicas, cada povo foi ali ocupando as áreas do antigo Império Romano, que se transformaram nos países europeus. E depois, com o processo da colonização, das grandes navegações, países europeus como Espanha e Portugal ocuparam as terras da América, carregando consigo, claro, a sua cultura, os seus elementos, entre os quais a língua. Realmente. Então, como eu falei para vocês, alguns países que pertencem à América Latina, né, eles não têm essa língua, as línguas neolatinas derivadas aí do latim, que é o espanhol, o português, como a professora retratou, e o francês. Né? Vamos voltar um pouquinho no mapa, que vocês vão observar que na América do Sul tem 2 países em cinza. Né? Vamos dar uma olhadinha aí no mapa anterior, por favor, e aí nós vamos ver aí a América do Sul com 2 países em cinza, porque eles foram colonizados o Suriname foi colonizado pela Holanda, tanto é que na época de colonização chamava Guiana Holandesa, e nós temos a Guiana, que chamava Guiana Inglesa, que foi colonizada pelos ingleses. São os 2 principais que eu quis falar para vocês, que não falam, aí estão no nosso continente aqui, político da América do Sul, porque a América é dividida em 3 continentes políticos, que foi a América do Norte, a América Central e América do Sul, né, professora? Vamos fazer aí uma sondagem para ver se eles prestaram atenção nas aulas anteriores, né? Perfeitamente, né? Então, para saber se vocês estão acompanhando e também para mobilizar os conhecimentos prévios que vocês podem ter a respeito do tema da aula de hoje, que é conflitos na América Latina, dá uma olhadinha na nossa questão. Então, a questão pede o seguinte: quais conflitos recentes você já ouviu falar da América Latina? Um minutinho, professor? Um minutinho, rapidinho. Então, em 1 minuto a gente volta. Então, vamos apresentar para o professor Antônio algumas das respostas mais recorrentes aqui no nosso chat, como, por exemplo, a resposta da Ana Júlia e muitos outros que responderam crise na Venezuela, que é um assunto que esse conflito ainda está em curso, né? O professor André também apontou isso. Muito obrigada, professor, por participar aí do nosso chat, né, da nossa aula. E alguns estudantes também falaram das Farc. Muito bom, são assuntos aí que vão ser tratados nessa aula. Obrigado eu pelo professor André, por estar participando da aula, junto aí ao chat, junto com os alunos. É importante ressaltar isso, né? Teve até uma questão aí, alguns falaram até do Haiti, importante retratar isso aí, é legal. A Guerra do Chaco, que é uma guerra mais antiga, né? Que a Bolívia perdeu a sua área litorânea, né? Até, depende muito do Brasil para a questão comercial. São vários aí os aspectos. Nós vamos mostrar todos porque são mais aulas aqui, nós vamos ver aí mais para frente. Tá? Nós vamos ver aqui a Colômbia, né, como foi falado aí da Farc, né, vamos mostrar o mapa aí da Colômbia, né, onde ela está localizada, né, e nós temos uma área de atuação, né, no próximo mapa que fala aí da questão da Farc. Né? Então vamos lá no próximo mapa, nós vamos ver a área de atuação das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, né? Pode passar aí para a próxima tela. A Farc no território colombiano até 2016. Então, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia era conhecida também como Exército do Povo. Né? Então, ela foi uma organização paramilitar, né, que tinha inspirações próprias. Né? Muitas delas vêm do campo, né? Como boa parte desses grupos que a gente vai observar aí na América Latina, né? Que vem do povo, vem do campo. E, logicamente, tem essa questão, né, de ser contra o governo, né, principalmente na época aí da ditadura militar,
que abrangeu aí toda a região da América Latina, né? Então as dificuldades da expressão, da democracia, então acabou tendo aí vários grupos aí contrários a esse tipo, né, de governo. Nós tivemos também um outro grupo que é o Exército de Libertação Nacional da Colômbia, tá? E outros grupos que também apareceram aí. Então são grupos aí que aparecem, né, para reivindicar para o povo, para parte de grupo aí da sociedade, né, das suas maneiras e das suas, que acaba, né, incluindo aí problemas sociais, né, que envolve a economia, envolve a política e tudo mais aí. Tá? Na próxima tela a gente vai ver um problema gravíssimo que nós temos aí na América Latina, que é a questão do narcotráfico. Então, se utiliza muito a floresta amazônica, né, para a questão aí de transportar, né, esse tráfico de drogas, né, principalmente a Colômbia, né, principalmente na Colômbia, mas tem outros países que sofrem esse problema. Nós temos aí a linha vermelha aí que mostra as drogas por onde passam, né, e a linha azul o dinheiro. Tá? Então, para vocês verem aí que o quanto, né, e as trilhas que são passadas aí, principalmente utilizando aí as partes da floresta amazônica e, obviamente, usando aviões, né, navios, né, tem a questão também do canal do Panamá. Então, são várias questões aí que acabam dificultando aí o processo social aí dos países da América Latina, né? Então, é uma das questões que dificulta aí esse processo, é a questão aí das drogas aí que tem, logicamente, no mundo todo, mas afeta muito a América Latina. Tá? Um outro país que também que teve aí problemas, que ainda tem essas questões aí de conflitos, é o Peru. Né? Então vamos olhar o Peru lá, o mapa do Peru, a localização dele. Né? O Peru também teve o problema também dessas questões aí de conflitos contemporâneos, que é a questão do Sendero Luminoso. Tá? A gente vai ver no próximo mapa a localização, né, e a influência deste grupo, né, que também era um grupo, né, que vem aí também do campo, vem do povo, né, que já começa a partir de 1960, mas toma muita força a partir da década de 1980, entre 1980 e a década de 1990, né, como a gente vê aí as manchas amarelas, né, onde tinha influência desse grupo, né, que se utilizava de meios aí para compactar contra o governo, que também nessa época era um governo militar, né, como eu falei anteriormente, né, e ainda tem, né, mas logicamente numa proporção menor, que é a parte vermelha, que aparece a atuação, né, e a localização de onde está o Sendero Luminoso. Né. Teve muitas reportagens, né, na década de 90, em meados da década de 1990, dizendo que o Sendero Luminoso havia acabado, mas não, ele ainda continua, mas não com aquela força toda. A Farc também, a mesma coisa na Colômbia, né, foi feito vários acordos com os governos. Né, então, para quê? Para benefício da população. Né? Então, quando há conflitos internos nos países, né, o mais prejudicado é a população. Né? Então, por isso que se tentou fazer esses acordos, mas ainda continuam, né, esses requisitos, né, desses grupos ainda afetando aí o governo, né, professor? Exatamente, né? Então, o Sendero Luminoso, por exemplo, foi um grupo que é classificado como um grupo terrorista, né, professor? Ele veio na esteira ali da resistência à ditadura militar no Peru, que começou nos anos 1960, mas justamente quando essa ditadura acaba na década de 80, que se tem uma certa abertura política, aí é que se intensifica a ação desse grupo, né? Quando em 92 o líder desse grupo é preso, tem-se a impressão, como o professor Antônio pontuou, que esse movimento havia acabado, mas era um movimento muito grande, chegou até ter até 10 mil militantes, né, um número expressivo para um país como o Peru, que é um país pequeno, né, e promoveram diversos ataques terroristas, causando a morte de dezenas de milhares de pessoas ao longo do tempo em que atuou e que infelizmente ainda atua, como a gente pode ver lá no mapa, a área lá laranja é a atuação desse grupo na atualidade, ou seja, ele não está extinto, né, professor? Exatamente, né? Como se falou muitas vezes lá em meados da década de 1990, então ele ainda continua. Lógico que não com a força como tinha na década, principalmente nas décadas de 1980, início de 1990,
mas continua aí atuando de alguma maneira. Lembra que eu falei aí numa parte da aula sobre a questão do narcotráfico na Amazônia? Então eu vou mostrar um outro mapa, que aí ele mostra claramente, né, como é que a influência aí da Amazônia, porque a gente sabe que a Amazônia é uma região muito fechada, né, é difícil fazer a fiscalização, né, dessa região, né, o governo usa, né, de satélites até para fazer a fiscalização, não só da questão ambiental, mas também a questão do tráfico de drogas, né? Mas é difícil, é complicado, né? Vocês estão vendo aí no mapa que tem os países em rosa, Colômbia, Peru e a Bolívia como países considerados produtores de cocaína, né? A parte marronzinha clara aí é a Amazônia Legal, né? Que pertence ao Brasil, né? Então nós temos aí as linhas azul, que é o transporte fluvial, a linha vermelha, que é o transporte rodoviário, e as linhas verdes, que é o transporte aéreo. Então, tanto marítimo, como pelas estradas, né, ou de terra, ou estradas asfaltadas, e principalmente pelo transporte aéreo, né, usando aeroportos clandestinos, se transporta para fora desses países, passando aí por alguns países da América do Sul e aí indo para a Europa, indo principalmente para os Estados Unidos, né, que é o país que mais consome cocaína, né, professor? Exatamente, né? Então, também a localização da região norte também, ela privilegia, ela está um pouco mais próxima, né? Até eu acho que o outro mapa do narcotráfico ficou bem claro ali, que o acesso pela região norte do Brasil a outros países e também a América do Norte é muito facilitado. E é curioso, né, professor, que pela área de interesse da Amazônia, era para ser muito vigiada, até pela questão ambiental, né? Exatamente, né? Já foi considerado aí o pulmão do planeta, né? Que não é uma certa verdade, mas tem uma grande importância para o planeta, né? Então deveria ter uma fiscalização maior. Pois é, se houvesse essa presença até pela questão da preservação ambiental, da preservação da Amazônia, se houvesse uma presença massiva ali de alguns órgãos de fiscalização, ou mesmo do Exército para vigiar as fronteiras, por tabela se resolveria, ou pelo menos se teria uma fiscalização melhor da questão do narcotráfico, mas infelizmente não é o que acontece. E a gente tem atividade, né, professor? Agora? Atividade falando sobre esse assunto aí, usando esse mapa aí. Então vocês podem aproveitar um pouco mais sobre esse mapa aí e refletir nas duas questões. Pois sim, olha só, alunos, vai aparecer na tela para vocês. Mesmo mapa, né, que a gente acabou de avaliar e de analisar, e duas questões. A primeira pede, por que a região amazônica é muito utilizada pelo narcotráfico como rota? E a segunda questão pede, de acordo com o mapa, quais países são produtores de cocaína? Vamos ver se vocês prestaram atenção na aula. Quantos minutos, professor? 2 minutinhos. Então, daqui 2 minutos a gente volta.
Voltamos, vamos aí mostrar para o professor Antônio que vocês, estudantes, pontuaram no nosso chat. E assim, a grande maioria acertou, mas separadamente, né? Foram citando Colômbia, Bolívia e Peru. Tá certo, professor? Tá certo, né? São os 3 países aí, né, considerados aí produtores de coca, da folha de coca. Lembrando que são produtores de folha de coca, né? Aí outras pessoas aí maldosamente utilizam para a produção de cocaína. E a primeira questão, o pessoal ficou meio... Ah, sim, a primeira questão teve respostas também de professores e estudantes, tá? Então, por exemplo, a Camila, a Mirella e a Gabriele, elas pontuaram que a questão da Amazônia ser uma rota para o narcotráfico é por conta de ser uma área fechada e de difícil fiscalização. Exatamente, né? O acesso é difícil, lembrando que esses traficantes, eles produzem na região amazônica por causa desse motivo, até a professora Luiz até explicou, é uma questão até de uma melhor infraestrutura nessa questão de fiscalização, porque mesmo falando em satélite, as áreas da floresta amazônica é uma floresta fechada. Então, pelo alto, você não consegue identificar totalmente. Né? Mesmo com esse desmatamento que acontece, né, num processo muito acelerado, tem essa dificuldade. Então, não é simples assim. E, lógico, eles vão ficar em áreas de difícil localização, principalmente na via aérea, né, professor? Eles vão se aproveitar aí justamente da questão da mata fechada. Deve ter estrada clandestina, aeroportos, pistas de pouso clandestinas. Então, é toda uma arquitetura mesmo, que eles se aproveitam do ecossistema, ali da natureza, da mata fechada, para se beneficiarem, ali se camuflarem nas suas ações ilícitas, né? O dinheiro arrecadado com cocaína, aí para vocês terem uma ideia, né, pelos traficantes aí, ele tem um valor de 90% dos países em relação ao PIB. Então, para vocês terem uma ideia de quanto se arrecada aí com esse processo aí do tráfico de drogas. Então, o valor total, né, é um valor que 90% dos países no mundo não tem no seu PIB. Então, isso é importante retratar. Então, eles têm dinheiro. Você destrói um aeroporto clandestino, eles constroem mais 10. E vai por isso. Então precisa ter uma fiscalização melhor e um acordo entre os países, principalmente, né? Bom, foi citado aí no início das aulas aí a sondagem à Venezuela. Então vamos falar aí sobre um pouco da Venezuela. Nós estamos vendo aí o mapa aí da Venezuela, com as suas regiões aí. E o que acontece na Venezuela? Nós temos uma crise lá que começou mais ou menos em 2013. É uma crise política, na realidade, né? Mas que também tem resquícios econômicos, né? Porque a Venezuela ela é extremamente dependente do petróleo. E você ser um país, né, dependente de um produto, né, ainda mais sendo o petróleo que o valor do barril do petróleo internacionalmente ele varia muito ultimamente, ele está há mais de 10 anos variando, então essa dependência aí acaba afetando a economia do país. Então, aqueles processos de ajudas econômicas para as populações mais carentes, elas também entraram em dificuldade. Então, o governo também teve dificuldade de manter esse processo. Então, além da questão política, que se está havendo uma briga, né, de quem é presidente, uns países apoiam um presidente, outro apoia o atual presidente, o Nicolás Maduro, ele acaba influenciando na política econômica. E tem essa questão, principalmente, dessa dependência do petróleo. Né? Nós temos até uma imagem aí que foi colocada aí da crise na Venezuela, né? Esse processo aí, esse atrito, né, civil entre os militares, a polícia e a população, né, população sendo contra, população a favor, né, professora? Então tem os dois lados aí também, né? Exatamente, porque durante a primeira fase desse governo, né, do Hugo Chávez, né, o antecessor do Nicolás Maduro, houveram algumas conquistas sociais, né? Houveram alguns avanços nesse setor, né? E isso faz com que uma boa parte da população ainda enxergue no atual governo, o que foi ali eleito, né? Uma possibilidade de continuar esses avanços. Mas a gente sabe também que esse mesmo governo
promoveu uma espécie de militarização, né, que quase todos os funcionários públicos são militares, e aí virou um projeto de poder, não um projeto social, político e econômico. E isso, como o professor Antônio pontuou, afeta a questão ali da vida prática das pessoas. Então, os problemas, os sintomas começam a aparecer no social, no econômico. Então, a inflação alta, né, desemprego. E aí, esses problemas lá na Venezuela, tão agravados do jeito que estão, já vão se ramificando para a América Latina como um todo. Então, hoje a gente pode dizer que a questão da Venezuela passa pelo nosso país, uma vez que muitos refugiados venezuelanos estão entrando no Brasil, né, procurando melhores condições de vida, melhores condições de sobrevivência. É interessante isso, né? É a questão dos refugiados aí que acabam buscando novas oportunidades, até de sobrevivência em outros países da América Latina, que é lógico que aí os países que recebem essas pessoas têm que dar os direitos, né, sociais também para eles. Então, ele requer. Uma coisa é quando você planeja, né? Outra coisa é quando vem, aí você tem que fazer essa infraestrutura com o passar do tempo. E, logicamente, né, falando de Venezuela, não satisfeito, tem um outro conflito da Venezuela, que até é mais um conflito territorial, né? Então, nós vamos ver aí na tela o conflito Venezuela-Colômbia, né? Então, nós sabemos aí que houve uma independência da região aí, né, da América Espanhola, né, conquistada aí por Simão Bolívar, né? E teve uma época que tanto a Venezuela e a Colômbia era uma nação só, né? E aí teve, depois da dissolução, vem a questão aí, né, das fronteiras, né? Quem vai ficar com quem aí, né? Então é um conflito que começa no século XIX com problemas territoriais, né? Que aí a gente vê que eles estão aí unidos e como eu falei para vocês, pós a independência se tornaram uma nação única, né? Com o passar do tempo, né, começou a se discutir as partes fronteiriças, e aí ainda tem outros problemas, né? Como a Venezuela, num certo período, principalmente na década de 1970, 1980, né, com o auge do preço do petróleo lá em cima, muitos colombianos, né, migraram para a Venezuela, né, buscando melhores condições de vida. Tem que lembrar que a Venezuela é fundadora da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, na qual a grande maioria dos países que pertencem ao PEP são países árabes, né? Então, lembrando disso, tem países da África, como a Nigéria, e a Venezuela é uma das fundadoras, até convidou o Equador para participar, e ele também faz parte aí da OPEP. Então, tem essa questão, né? Agora o papel se inverteu, né? Agora, nesse período, com o problema, né, social, o problema político que acontece na Venezuela, os venezuelanos estão indo para a Colômbia. Como está na fronteira, como acontece com o Brasil, né, a Colômbia é o que mais recebe refugiados venezuelanos no seu território. E aí já era um problema. Também teve uma questão da Farc, que também faz parte aí da fronteira, principalmente na região amazônica, né, que a Farc, de um certo momento, ela ficou na Venezuela, né? Então, são questões aí que foram agravando, né? Lógico que não chegou a ter uma guerra, né? Mas, né, teve conflitos aí diplomáticos muito intensos, né, no decorrer aí a partir do século XIX. Perfeito? Nós vamos sair um pouquinho aí da América do Sul, vamos lá para a América do Norte, né? Vamos ver o México, vamos ver o mapa aí, a localização do México. Lembrando, o México fica aí politicamente na América do Norte, mas pertence à América Latina. Tem, né, a sua língua oficial aí, o espanhol. E o que acontece no México? O México tem também um problema na questão do narcotráfico, né? Diferente. O mais famoso era o Medellín, que era do Pablo Escobar, né? E os outros dois, que também tinha, né? O de Bogotá
na capital, né? E esses cartéis, eles também brigavam na Colômbia. Mas no México, a gente viu que são vários cartéis, né, que acaba até influenciando os Estados Unidos. Tem que lembrar que os Estados Unidos tem uma fronteira com o México. Então, nós vimos lá no mapa que a caracterização desse processo de drogas no México ele é muito forte, né, principalmente em regiões mais periféricas, como a gente observou no mapa, né, professor? Exatamente. Inclusive, teve na primeira questão da aula da sondagem, alguns eu vi o nome Pablo Escobar subindo no chat aqui, então tem tudo a ver também, né? E aí a questão do México, né, é um país também que tem alguns problemas sociais, e a questão dos cartéis localizados nas áreas periféricas, às vezes acabam angariando muitas pessoas, né, que acabam caindo nessa vida de criminalidade. É um problema muito extenso e, claro, se relaciona também com outras ações ilícitas dentro desse contexto de tráfico internacional de drogas. Então, muito provavelmente, né, professor, a entrada de drogas nos Estados Unidos também se dá pelo México, pela questão da proximidade aí. Acho que essa partezinha vermelhinha do mapa é a fronteira, né? Isso. Entre os Estados Unidos e o México. Então, é uma questão muito séria que gera violência urbana de uma forma muito, muito contundente, né? Um problema realmente difícil de resolver. Tanto é que o que está em vermelho é um dos principais grupos que tem uma grande influência nos Estados Unidos, que é o grupo de Tijuana, né, bem conhecido. Aí, muita gente já deve ter ouvido falar deles. Né? Como o cartel de Medellín na Colômbia também tinha muita influência nos Estados Unidos, né? E o que enfrentava muito o cartel do Pablo Escobar era o cartel de Cali, né? Outra cidade da Colômbia que também sofria com os problemas do narcotráfico, que influenciava também na sociedade americana. E a professora apontou perfeitamente. Esse problema social, a má distribuição de renda, acaba afetando muito a sociedade desses países aí. Né? Precisa olhar muito essa questão social aí. Né? Como a gente está falando do México, a gente vai falar sobre um grupo, né, que foi muito atuante, que é o grupo da EZLN. Vamos ver aí na tela aí. A partir de janeiro de 1994, o mundo descobriu surpreso que havia um levante armado no México, tendo como porta-voz um homem encapuzado que se apresentava com o codinome de Subcomandante Marcos, uma força militar formada por indígenas, autodenominada Exército Zabatista de Libertação Nacional, o EZLN. Conquistou 6 municípios no estado de Chiapas, colocando o governo mexicano na defensiva. A plataforma política dos insurgentes incluía democracia, terra e autonomia para os povos indígenas, entre outras bandeiras. Então esse grupo aí, que foi localizado aí no estado de Chiapas, que é o estado mais pobre do México, está ao sul do México, a gente pode até ver aí no mapa, aí, vocês estão vendo aí, faz fronteira aí com a região da América Central. Então, essa influência ocasionou esse problema que teve muita a questão aí de guerras internas entre o governo, porque teve um partido lá no México, né, tinha um partido político lá que ele ficou 70 anos no governo, né, de 1929 até 2000, que é o Partido Revolucionário Institucional. Então esse partido aí, ele é praticamente um absolutismo aí, né? Então acaba surgindo grupos que são contrários a esse tipo de governo que fica, né, eternamente. Então, esses grupos, que é um grupo de camponeses, né, numa região mais pobre, né, acabou fazendo várias situações aí, conquistando, como foi falado aí, 6 cidades importantes economicamente para o México e para a região de Chiapas, que é uma região pobre e uma região principalmente rural, né, professor? Inclusive evocando a figura do Emiliano Zapata, né, que é um dos líderes revolucionários aí da Revolução Mexicana. O México já começou muito conturbado, né, enquanto independentes, tiveram vários territórios ali ocupados pelos Estados Unidos. O processo de independência do México foi complicado, porque houve ali uma organização popular e, de repente, um grupo privilegiado coopta essa revolução
Então é muito complicado. E os camponeses sempre tentando ali se unir enquanto força para promover a construção de um México independente, mas sempre sendo interrompido ou cooptado por outras forças, né? Então talvez a questão aí desse movimento que o professor pontuou, que já é mais recente, né? Evocando esse auto-intitulam zapatistas, né? Então, mais uma vez, é uma tentativa de revolução camponesa para libertar o México de um processo político complicado, como o professor disse, né? 70 anos no poder é um absolutismo, é mais do que uma ditadura, é um absolutismo, não tem possibilidade de alternância de poder, de outras possibilidades políticas, e chega uma hora que o pessoal aí, né, se revolta porque quer mudanças, né? Exatamente. Eu convido vocês aí para fazer, aproveitando aí porque são vários temas, né? Entrar aí no site aí que vocês vão ver aí na tela, fazer uma pesquisa, uma leitura, né? No Ministério da Justiça aqui do Brasil e Segurança Pública, tem um link aí para vocês printem a tela, né, sobre o refúgio em números aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, né, legal aí do que a gente falou. A gente comentou da Venezuela, mas tem outras, né, tem outras situações aí também, né? Tem o caso dos haitianos, né, que também teve uma grande contingente de pessoas vindo aqui para o Brasil. Então é importante aí vocês fazerem uma pesquisa, ainda mais vocês que vão fazer o vestibular, é uma questão social, uma questão recente, né? Então é importante retratar aí para vocês. Okay? Agora nós vamos falar da Argentina. Né? A Argentina, ela teve também um problema em 1982, né? Foi um processo, né, de uma guerra, né, chamada Guerra das Malvinas. Vocês vão, aí está a localização da Argentina, pertence aí ao Cone Sul da América do Sul, né, e aí vocês vão ver a próxima tela, né, a questão aí, né, do conflito entre a Inglaterra e a Argentina pelo poderio de uma ilha, né, que tem uma importância muito grande, principalmente na época, né, que se conquistou aí século XIX, né, era uma estratégia de localização, né, você veja que ele pode, a Inglaterra pode colocar bases militares como tem lá para atravessar do Atlântico para o Pacífico, sem a necessidade de cruzar, por exemplo, o Canal do Panamá, se houvesse aí algum conflito. Então, as Ilhas Malvinas, ela tem esse nome pelo lado argentino, e foi uma guerra, aconteceu uma guerra mesmo, em 1982, né, os ingleses conhecem como Ilhas de Falklands, né, professor? Exatamente. E o curioso é que, embora essa ilha já fosse de domínio inglês desde o século XIX, especulou-se já aí nesse momento do século XX a possibilidade de ter petróleo ali, né? E a Argentina, que estava vivendo uma ditadura e estava vivendo também um momento de desgaste político que já se refletia também em problemas econômicos, como, por exemplo, uma inflação de 90%, né? Desemprego, baixa popularidade do governo militar. Então eles tiraram da cartola essa solução de reivindicar as Ilhas Malvinas, né, que já estavam no poder da Inglaterra há muito tempo. Então, é muito curioso, né, professor? A Argentina teve uma ingenuidade, porque nos anos 80, a gente estava tendo nesse momento um reacendimento, um ressurgimento do acirramento mesmo da Guerra Fria, né, com o governo do Reagan nos Estados Unidos, as tensões ali se intensificam, e a Argentina achou que se ela se levantasse contra a Inglaterra, os Estados Unidos, até por conta de alguns tratados que a gente vai ver lá no finalzinho da aula, se der tempo, iam ficar do lado deles. Então eles acharam assim, a gente se levanta contra a Inglaterra aqui, por um tratado os Estados Unidos vão socorrer outro país americano, que somos nós, e a gente vai vencer essa guerra facilmente. Mas quem estava no poder na Inglaterra, ninguém menos, ninguém mais que a Dama de Ferro, né, Margaret Thatcher. A Inglaterra venceu essa guerra, né, e essa guerra serviu para que a Margaret Thatcher se reelegesse na Inglaterra no ano seguinte, e para que o governo ditatorial da Argentina caísse, porque é aí que afundou de vez a popularidade desse governo. Exatamente. Tá vendo como é bom ter uma professora aqui de história, já estica aí a nossa conversa. Nós não podíamos de falar da questão dos povos indígenas, né? Então vamos ver o próximo mapa aí, as várias tensões na América Latina sobre a questão aí dos povos indígenas, né?
Então, no próximo mapa, é só observar aí, são vários os conflitos, né? Conflitos de terras, principalmente na questão de mineração e das fazendas aí, né? E para finalizar a aula de hoje, nós vamos falar sobre, mostrar aí para vocês uma das organizações principais que nós temos aqui, que é a OEA, é a Organização dos Estados Americanos. Pode pôr aí na tela, por gentileza, para a gente finalizar. Fundada em 1948, é uma das mais antigas, é a mais antiga organização regional em atividade aqui, né, e tem por finalidade construir uma ordem de paz e de justiça no continente americano. Tá? Então, pesquisem sobre a OEA e aí vocês vão ter um grande conhecimento sobre essa organização que trata sobre assuntos aí dos países da América. Perfeito? Pessoal, obrigado por ter participado aí do chat. Um bom final de semana para vocês. Obrigado aos professores e aos alunos. Obrigado, professora Luíse. Eu que agradeço. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.